Precisamos voltar ao vivo a Brasília para falar de novo sobre o marco temporal das terras indígenas, que acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Eu converso com a repórter Larissa Rodrigues, que está neste momento com o relator da proposta, deputado Arthur Maia. Larissa, mais uma vez, boa noite. Transmito nosso boa noite ao deputado. Ele te ouve, daqui a pouquinho fala com você. Boa noite novamente, Márcio, todo mundo que está com a gente aqui no Prime Time. Como você disse, foi aprovado o que a gente chama de texto base, que é o texto principal. Estávamos nos atualizando aqui, né, relator? Também que já um dos destaques, que é aquela tentativa de alterar o texto, já foi rejeitado. Um destaque apresentado pela rede, pelo PSOL. Esse destaque previa a retirada da data mesmo, né? O texto praticamente em si da questão do marco temporal. E eu vou aproveitar porque tem outro destaque, são só dois destaques, depois disso já devemos ter o resultado final, para perguntar ao relator se esse outro destaque deve realmente passar. Esse destaque ele foi apresentado pelo blocão, que a gente chama, que é o principal bloco aqui da Câmara dos Deputados. Inclusive, nessa composição desse bloco a gente tem União Brasil, o próprio PP, né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele prevê que seja votado em separado o que eles chamam de uma previsão da retomada da terra indígena em caso de, vou abrir aspas, alteração dos traços culturais. Conversando com as pessoas que são contrárias a esse texto, diz que seria algo muito subjetivo. Até que ponto dá para considerar se há ou não um traço cultural naquela determinada população indígena? E queria então ouvir isso do senhor e também o que o senhor quer destacar, claro, foi uma votação, uma importante vitória para a oposição hoje, né, deputado? Importantíssima vitória, Larissa. Esse é um trabalho, é um projeto que está aqui na Câmara há 16 anos. Nós conseguimos em 2021, eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça, conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça e depois foi um trabalho político muito intenso para que ele viesse ao plenário. E o plenário consagrou a tese da segurança jurídica, consagrou a tese do direito de propriedade, porque não existe nenhum país no mundo que tenha prosperado sem garantir o direito de propriedade e a segurança jurídica. Portanto, não é razoável que a gente tenha uma realidade como a que prevaleceria sem o marco temporal, que é o seguinte: um sujeito junta um dinheiro, trabalha e aí resolve comprar um imóvel. Vai ao cartório de registro de imóvel. A lei brasileira permite isso, né? Que ele compra o imóvel, posso ter minha casa e pode ter a sua. E aí, quando ele chega lá, ele faz uma pesquisa e o cartório diz para ele: olha, tem aqui uma cadeia sucessória de 200 anos, portanto, há absoluta segurança jurídica que você pode comprar esse imóvel. A pessoa compra o imóvel e logo depois vem lá uma reclamação dizendo que aquilo ali pertenceu há 300 anos atrás a uma tribo indígena, que ali tem alguma marca da cultura indígena e simplesmente se expropria o direito dessa pessoa, não se paga indenização nenhuma, a pessoa perde a propriedade. Algumas pessoas pensam que isso só acontece com grandes propriedades, é mentira. Isso acontece com as pessoas pobres também, que perdem suas casas, perdem pequenas áreas de terra por conta dessa relação absolutamente injusta de antropólogos designados pela FUNAI, e que muitas destaque, vezes... deputado? E esse destaque dessa questão do que é ou não um traço indígena, se isso não é muito subjetivo e pode acabar também atrapalhando essa questão de retirar a possibilidade dessa população ter o seu direito à terra e ficar algo meio no limbo ali, se ele deve continuar ou não nessa terra? Olha, o que está se dizendo nesse artigo que se pretende retirar do texto, eu votarei pela manutenção do texto, é que se existe uma reserva indígena e essa reserva indígena perdeu, por algum motivo, os elementos que justificaram a sua formação, obviamente que esta terra tem que ser devolvida para a União. Porque se não for devolvida para a União, vai ser devolvida para quem? Para um particular? Claro que não. Por exemplo, digamos que existe uma reserva indígena, mas todos morreram. Não tem mais índio. Essa terra, portanto, é uma terra que tem que ser devolvida para a União e não ser distribuída entre particulares de qualquer forma. Digamos que os índios resolveram ir embora. Acontece muito isso, viu? Muitos índios abandonam a reserva indígena e vão embora. E aí, como é que fica? Tem que ser devolvida para a União. Então, o texto prevê que no caso de uma reserva indígena deixar de ter os elementos que justificaram a sua formação,
obviamente que a terra tem que voltar para a União. Como legislador, nós temos que prever todas as hipóteses do evento social. E essa é uma hipótese que não pode deixar de ser considerada. Márcio? Deputado, como é que fica a tramitação do projeto do mesmo tema, Marco Temporal Indígena, no Supremo Tribunal Federal agora? O senhor teme um conflito? Olha, Márcio, eu tenho absoluta certeza de que o Supremo não pretende se imiscuir nas prerrogativas, nas competências que são constitucionalmente atribuídas ao Congresso Nacional, no caso, legislar. Agora, obviamente, que se havia aqui na Casa um silêncio legislativo, se havia uma vacância legislativa, então, obviamente, que o Supremo havia marcado e marcou para o dia 7 de junho essa apreciação de uma questão jurídica referente à demarcação de terras lá em Santa Catarina e pediu repercussão geral. E esse voto do relator, ministro Fachin, pretende acabar com o marco temporal, que foi uma outra decisão do Supremo tomada lá atrás, quando da votação da querela jurídica que tratou do julgamento da reserva indígena Raposa Terra do Sol. Então, eu acredito que com essa votação aqui na Câmara prevaleça o bom senso. O bom senso é o Supremo Tribunal Federal compreender que ele, Supremo, deve agir como julgador. O Supremo Tribunal Federal existe para dirimir conflitos constitucionais e não para legislar, nem que seja através de decisões que se deem repercussão geral. Quem legisla é a Câmara. O projeto foi aprovado hoje na Câmara, quem legisla é o Congresso Nacional. O projeto foi aprovado hoje aqui na Câmara, seguirá para o Senado e eu tenho certeza que no Senado também haverá de ser aprovado e, consequentemente, transformado em lei. A senhora chegou a conversar, o senhor chegou a conversar com a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara. Ela esteve aí no Congresso, ela está aí no Congresso para explicar os pontos do seu relatório, deputado? Olha, eu estou aqui na minha casa. Se a ministra quiser vir aqui conversar comigo, eu sou absolutamente aberto a qualquer tipo de conversa. Não há nenhuma dificuldade. Agora, obviamente, que se a ministra quer me dar uma opinião sobre o meu relatório, ela deve me procurar e não eu procurá-la. É normal que seja assim. Hoje eu fui procurado por alguns deputados indígenas, atendi, conversei, dialoguei, inclusive acatei uma das suas proposições, que era retirar o artigo 20, porque já estava no texto constitucional, mas obviamente que a iniciativa de quem quer conversar é procurar a quem está relatando a matéria. Nós conversamos com o deputado Arthur Maia, que foi relator do projeto de lei 490, que determina o marco temporal para a demarcação de terras indígenas na Câmara dos Deputados. Agradeço também a Larissa Rodrigues, que comandou essa entrevista, nos conseguiu o deputado aí nessa votação tão quente, e agora o projeto vai para o Senado. Mais uma vez, obrigado, deputado, e obrigado também, Larissa Rodrigues.